Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o Brasil continua em muita ebulição e a gente tem que colocar alguns pontos para reflexão, né? Se você chegou agora, faça parte aqui do Portal do José, ajude a gente a divulgar aqui as informações, o conteúdo. Esse é o nosso propósito, né? Se você gostar, dê o joia, aquelas coisas todas. Gente, eu começo pelo final, vamos dizer assim. Matéria do Jornal Nacional de ontem ignorou as mentiras que o presidente da República anda contando, o tipo de influência que ele está exercendo sobre um movimento golpista, um movimento que tenta causar rupturas institucionais, e foi uma coisa assim que demonstrou uma certa ambiguidade, porque o jornal impresso faz uma crítica muito severa ao presidente da República, mas o telejornal, que chega a maior número de pessoas no Brasil inteiro, é inclusive a única fonte de informação para boa parcela do povo brasileiro, eles não tocaram nesse assunto. Isso demonstra para a gente algumas coisas. Que embora o presidente seja essa figura deslocada, que mente sem parar e tem uma irresponsabilidade no exercício do cargo, a política econômica que ele está ajudando a manter com Paulo Guedes faz todo o sentido para esse pessoal que ganha muito dinheiro. Os meios de comunicação não são apenas televisões, são grandes corporações que têm envolvimentos com outras tantas empresas internacionais, mercado financeiro. Então, para essa gente que continua cada vez mais sugando o sangue do povo brasileiro, as coisas estão muito boas, apesar da nossa tragédia interna, pelo menos na área social. Então isso mostra esse comportamento vacilante dos meios de comunicação, mas eles estão dentro de uma estratégia também. Porque enquanto Bolsonaro garantir que o roubo continue a acontecer, montado por essas quadrilhas que estão dentro e fora do governo, eles vão preservar o presidente da República. A questão ambígua será essa, porque eles tinham o dever jornalístico ontem de mostrar o quanto o presidente mentiu e como o presidente se colocou contra a democracia e contra as instituições. Na sua live de ontem, que eles não fizeram menção, eu peguei um trecho aqui para a gente analisar a gravidade da história. Em primeiro lugar, essa estética bizarra do presidente estar sempre com camisa de time de futebol. Ontem ele estava com a camisa do Fortaleza, que acabou sendo eliminado do campeonato lá. E no fundo ali uns livros dos quais ele nunca chegou perto, aos quais ele nunca se aproximou. Ele não tem ideia, porque aquilo lá são livros que estão lá no palácio, né? Mas ele disse, vamos direto ao ponto aqui, vamos ver o que ele falou. Porque eu mandei para poucas dezenas de pessoas do meu ciclo de amizade, e eu mando sem filtro. São ministros, algumas personalidades, talvez um passe de 50, 60, tá certo? E a Vera Magalhães teria, olha só, Vera, que eu estou legal contigo, você teria recebido um vídeo, e eu pedindo sim o apoio para a manifestação de 15 de março de 2015. Então esse vídeo deve estar rodando por aí, vou botar no meu Facebook daqui a pouco. É um vídeo que eu peço o comparecimento do pessoal no dia 15 de março de 2015, que por coincidência foi no domingo, e daí, pelo que parece, né, a Vera Magalhães, tá? Você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história realmente, que eu não sou da tua laia, certo? Não sou da tua laia. Como vocês podem ver, o presidente ele não tem freios quando as pessoas que ele quer criticar ou agredir são do sexo feminino, né? A gente tem um rosário, pensei em um rosário de mulher, já pensei na Maria do Rosário, né? A gente tem as cenas dele, enfim, confrontando jornalistas, confrontou agora, ofendeu a jornalista Patrícia por conta da questão do furo, né, de reportagem, a jornalista Thaís Oyama, lá com o livro que ela fez, chamando aquela japonesa, falou da mulher do Macron. Então, o presidente da República, quando são pessoas mais frágeis, o cacique Raoni, por exemplo, que tem mais de 80 anos, o Leonardo DiCaprio, que está longe, ele tem uma postura máscula, viril, né? Mas ele não responde ataques muito duros, como o que eu vi, por exemplo, de Ciro Gomes, que dedicou um vídeo, mas metralhando de uma forma muito contundente o presidente da República e o seu governo. Silêncio total. Ontem eu vi também um vídeo do Alexandre Frota, que foi apoiador de primeira hora também,
mas detonando de forma assim absolutamente dura. Falando em dura, o presidente Maduro, lá da Venezuela, também fez ataques duríssimos em certa ocasião, dizendo que quebraria os dentes se tentássemos fazer alguma coisa contra a Venezuela. E simplesmente não apareceu macho, não apareceu viril nenhum para enfrentar esse tipo de situação. E o presidente então atacou a jornalista Vera Magalhães, que é responsável, é uma jornalista conceituada e não ia divulgar um fake news. Ela checou e o presidente mente de uma forma tão descarada que o vídeo contém imagens do ano de 2018. Então ele não pode ter convocado uma manifestação para 2015 com imagens de 2018, a não ser que ele tivesse uma máquina do tempo, ele pudesse fazer esse tipo de situação. Então o presidente mentiu e os meios de comunicação se fizeram de mortos nessa história, exceto alguns cronistas, alguns colunistas e alguns espaços dentro dos meios de comunicação que estão alertando para isso. Sobre essas manifestações, o presidente da República ele se colocou numa situação muito complicada, porque ele vai ter que desautorizar esse tipo de manifestação, já que ele não está endossando. Então ele tem que ir para a televisão, ele tem que ir para as entrevistas. Ele fugiu, inclusive, do cercadinho ali, né? Porque deve ter sido aconselhado, não vai para o cercadinho não, que vai falar besteira. Né? Vai ser confrontado, vai acabar falando mais besteira. Então fica quieto aí. Então pelo menos durante 2 dias ele não foi para o cercadinho, não sei se ele vai hoje de novo, para ficar com aquela patota ali batendo palma para ele, né? Mas esse pessoal todo, eles estão partindo de premissas absolutamente equivocadas. Essa manifestação do dia 15, ou o presidente desautoriza, ou então ele estará sendo sócio desse tipo de conspiração contra o Congresso Nacional, cuja base fundamental seria o fato dos deputados e senadores estarem bloqueando o presidente da República e ele não está tendo condição de tocar o orçamento. Isso é uma mentira tão grotesca, tão salafrárica, porque são mentiras que gente de fora do governo e dentro do governo estão reverberando e o presidente está assinando embaixo. Por que é mentira? Porque a causa do Brasil estar nessa anomia é do próprio presidente da República e sua equipe econômica. Por quê? Porque se eles tivessem o cuidado de entrar aqui no site do Senado Federal, que está público para todo mundo, nós veríamos que o orçamento aprovado pelo Congresso para 2020 é o mais restritivo dos últimos anos. O orçamento, gente, não foi deputado e senador que fez. O orçamento quem fez foi Paulo Guedes. É a equipe econômica que prepara o orçamento, manda para o Congresso, que o Congresso aprovou o orçamento de 2020. E dentro desse orçamento está previsto que uma parte ínfima é para os deputados e senadores indicar para as obras nas suas bases, prefeitura, governos do estado, obras de tudo quanto é jeito, sobretudo nesse ano eleitoral. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, esse volume corresponde a 16 bilhões de reais. O programa Bolsa Família consome 31 bilhões, o dobro praticamente, no exercício fiscal de 2020. E o que se gasta com o Bolsa Família é apenas 1/40, a 40ª parte do que se gasta no ano de 2020 no orçamento, que está previsto aqui. Essas informações todas podem ser vistas aqui no site do Senado Federal. Então, é uma grande mentira, é uma grande falácia. O governo não está funcionando, é por culpa exclusiva da condução da política econômica que eles estão gerindo. Uma política econômica entreguista, comandada por estelionatários, mentirosos, espertalhões e pessoas vinculadas ao mercado financeiro internacional e o nacional aqui com seus cúmplices de praxe, né? Então, o governo não está tendo condições de evoluir, não é por conta de deputados e senadores nesse particular. Os deputados e senadores, eles cometem crimes, sim, contra o povo brasileiro, sim. Quando aprovaram a reforma da Previdência, que o governo federal mandou, quando aprovaram a reforma trabalhista, que o governo federal mandou, quando estão aprovando todas as medidas de entregas das empresas nacionais da nossa soberania. Nisso eles são responsáveis, mas por ficar cerceando o governo, ficar fazendo tipo de chantagem, isso tudo é uma mentira sórdida para desviar a atenção do povo brasileiro enquanto o saque acontece
E esse tipo de tática calhorda, sobretudo, ela tem a função de enganar os apoiadores do governo Bolsonaro, que não estão vendo emprego crescer, a aposentadoria melhorar, os seus comércios funcionarem, suas indústrias se reacenderem e seus profissionais liberais terem mais clientes. E essa tragédia toda precisa de um culpado. E como esse pessoal, por má fé ou por burrice, não vai estudar, não vai entender, eles acham que o problema é do Congresso Nacional. Esse vídeo nosso aqui não é para inocentar totalmente o Congresso, mas para colocar os pingos nos is. Se tem alguém que é responsável pela incompetência do governo Bolsonaro, esse responsável tem nome. É o Bolsonaro e o seu sócio Paulo Guedes na entrega da nossa soberania nacional. Gente, eu fico por aqui. Mande seus vídeos e vamos aqui colocar cada vez mais nossos pontos aí para discussão, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau.